Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre uma tecnologia de virtualização chamada Docker. A gente já está acostumado a ouvir muito falar sobre VMware, sobre VirtualBox, sobre Hyper-V, que são tecnologias mais populares de virtualização. Porém, tem se tornado um pouco mais popular nos últimos tempos aí, uma tecnologia chamada Docker. E o que essa tecnologia tem de diferente dessas outras primeiras que eu citei? No caso dessas três primeiras, VMware, o VirtualBox e o Hyper-V, elas são tecnologias de virtualização a nível de hardware. O que isso significa? Significa que o computador que hospeda essas máquinas virtuais, ele compartilha do seu hardware com essas máquinas virtuais. A gente tem que reservar uma quantidade de hardware para o funcionamento dessas máquinas virtuais. Então, por exemplo, se eu quiser criar um VirtualBox no meu computador, eu vou lá, instalo o aplicativo do VirtualBox, digo qual que é a máquina virtual que eu quero criar, eu crio essa máquina virtual a partir das imagens que aquela máquina virtual, que aquele sistema operacional disponibilizar, e aí durante esse processo de criação eu reservo, falo, para esse computador aqui eu quero reservar 2 GB de memória RAM, eu quero reservar 40 GB de armazenamento, eu quero reservar 2 processadores, de forma que, de acordo com o que eu vou reservando para essas máquinas virtuais, ela vai ficando indisponível do computador hospedeiro, ou seja, do computador que hospeda essas máquinas virtuais. No caso do Docker, o processo é um pouco diferente. O Docker ele é uma tecnologia de virtualização a nível de sistema operacional. Isso significa que o que é compartilhado com as máquinas virtuais que são criadas dentro do Docker são o sistema operacional. E aí a gente não tem que reservar quantidade de memória, a gente não tem que reservar quantidade de armazenamento, nem nada disso. A gente apenas instala o aplicativo de gerenciamento dessas máquinas virtuais, que no caso é o próprio Docker, cria um container, nesse caso a máquina virtual, quando criada para o Docker, ela é chamada de container. Nós criamos o container e o container, por sua vez, vai extrair do núcleo do sistema operacional da máquina hospedeira o que ele precisa para funcionar, sem a necessidade de fazer essas reservas. Essa tecnologia ela já existe há algum tempo. Já, como a gente pode ver aqui nesse slide, ela foi criada em 13 de março de 2013, fazendo aí quase 10 anos mais ou menos. Só que ela tem ficado mais popular nos tempos de agora por conta da filosofia de DevOps, que está ficando mais popular também, junto com a área de TI. Então, quando a gente fala de DevOps, quando a gente fala de otimização, automação de processos, automação do desenvolvimento de aplicações, essa característica de funcionamento do Docker, ela acabou se tornando uma ferramenta importante aí para poder facilitar os processos que envolvem o desenvolvimento de novas aplicações. Ele é mais simples o funcionamento, consome menos recursos do computador, então é mais fácil a gente desenvolver e disponibilizar aplicações utilizando o Docker. No caso do VMware e das outras tecnologias de virtualização via hardware, para elas a gente tem que instalar todo o ecossistema que faz parte do sistema operacional. Então a gente tem que instalar o sistema operacional inteiro. Tem interface gráfica, tem os aplicativos de escritórios para os sistemas operacionais que já vierem com eles, né? Clientes de e-mail. Então eles vêm com uma série de coisas que muitas vezes as nossas aplicações não têm necessidade disso. Então por exemplo, eu quero uma máquina virtual apenas para poder hospedar um banco de dados da minha aplicação. Se eu for criar essa máquina virtual usando um VMware, por exemplo, eu preciso instalar por inteiro um sistema operacional com tudo que faz parte do pacote daquele sistema operacional que for hospedar o meu banco e o meu banco de dados. Então, com isso daí, eu tenho que separar uma quantidade grande de recursos de hardware para essa máquina virtual. No caso do Docker, não. No caso do Docker, eu crio um container. Esse container ele vai ter apenas as aplicações que são necessárias para a minha aplicação de base de dados funcionar, e o que ela precisar de recursos para funcionar,
ela vai de processamento, de comunicação com hardware, por aí vai, ela vai extrair diretamente do núcleo do sistema operacional que estiver hospedando. Então, ou seja, eu não preciso reservar a quantidade de memória, apesar de que eu posso delimitar a quantidade de memória para o Docker, mas eu não preciso especificar quanto de memória ou quanto de armazenamento que ficará reservado especificamente para o Docker. Então, basicamente, essa é a diferença entre a tecnologia de virtualização de sistema operacional e a tecnologia de virtualização a nível de hardware. No caso do Docker, ela surgiu em 13 de março de 2013. Enquanto eu faço esse vídeo, são 4 de fevereiro de 2023. Então, a gente está aí há praticamente 10 anos de lançamento do Docker. O autor foi um sujeito chamado Solomon Hykes, que é esse rapaz aqui da foto. Ele também fundou uma empresa chamada Docker Inc., que é a empresa que é a mantenedora do Docker hoje. Então, o desenvolvedor do Docker é essa empresa chamada Docker Inc., que foi fundada por esse Solomon Hykes. Ela é multiplataforma, então você tem versões do Docker que funcionam em Linux, em Windows e Mac, apesar de que ela é mais popular no Linux, tá? Tem como você instalar no Windows, tem como você instalar no Mac, mas o mais comum é a gente ver o Docker ele sendo instalado diretamente em Linux. As licenças. O Docker tem duas versões, tem uma versão que é livre e tem uma versão que é proprietária, tá? No caso da versão livre, ele usa uma licença chamada Apache 2.0 e tem uma licença proprietária para a versão Enterprise. A diferença é que a versão Enterprise dá direito a suporte empresarial, alguns aprimoramentos que são feitos em cima da versão livre. Entretanto, a versão livre do Docker, ela já atende bastante das necessidades que a gente tem. Eu coloquei aqui alguns links interessantes também, que são os seguintes, docker.com, eu vou até abrir aqui, o docker.com, que é o site da Docker em si. Aqui a gente pode ver um pouco sobre a empresa, ver os produtos que ela tem disponível, ela fala um pouco sobre preços, blogs, um pouco sobre a empresa também, a opção para você fazer o download de alguns aplicativos aqui direto dentro da página também. A gente tem aqui o Docker Hub, eu vou explicar um pouco sobre o Docker Hub daqui a pouco, mas a gente tem aqui o Docker Hub que disponibiliza as imagens para a criação dos containers, e tem também o docs.docker.com, que é a parte de documentação do Docker também. Aí nesse caso aqui, a documentação ela está toda em inglês, tá? Mas não tem nada aqui que seja coisa de outro mundo, ou que não seja possível interpretar, ou até mesmo traduzir usando o próprio tradutor do navegador. Voltando aqui. Aqui a gente tem algumas características do Docker, tá? Ele é mais popular no Linux. Todo o gerenciamento do Docker é feito via comandos. Então, quando a gente faz o download do Docker ou instala o Docker no nosso sistema operacional, seja Linux, seja Windows, toda a manutenção, todo o gerenciamento que a gente faz a partir dele é tudo feito via comandos, tá? As máquinas virtuais, que seriam as virtualizações que a gente cria no Docker, nós chamamos de containers. E esses containers, eles são criados a partir de imagens. E essas imagens são semelhantes, a ideia é semelhante à imagem ISO que a gente utiliza para poder criar máquinas virtuais nos sistemas tradicionais, só que elas são um pouco diferentes. E aí, para você poder obter essas imagens para fazer a instalação, para fazer a criação dos containers, nós temos que acessar uma página que é chamada de Docker Hub. Docker Hub, essa página aqui, nela já estão disponíveis algumas imagens já pré-configuradas. A ideia é o seguinte, um container, ele só tem necessariamente o que ele precisa para funcionar. Então, quando você pega um ISO de um sistema operacional, Ubuntu, um Windows, um Oracle Linux, entre tantos outros sistemas operacionais, normalmente a instalação dele são instalações grandes, que ocupam, sei lá, 4 GB,
8 gigas, a depender do tamanho. E isso é assim porque quando você faz a instalação, ele já vem preparado para aquela finalidade a que ele se dispõe. Então, por exemplo, se eu tenho um Ubuntu, o Ubuntu normalmente ele é mais popular para desktop. Apesar de que ele é muito usado para servidores, mas a popularidade dele está no desktop. Então, quando você pega e baixa uma ISO do Ubuntu para desktop, ela vem com uma série de coisas. Ela vem com editores de texto, vem com pacote Office, vem com clientes de e-mail, vem com browsers, vem com loja de aplicativos, vem com uma série de coisas, vem com interface gráfica, vem com uma série de coisas que para um servidor talvez não seria necessário. Então, no caso do Docker, como a gente está querendo criar um pacote de virtualização isolado só para execução de uma ou outra aplicação específica, a gente não precisa de todo aquele pacote que vem junto com o instalador do sistema operacional. Então, nesse caso, são disponibilizadas imagens no hub do Docker, e essas imagens elas são desenvolvidas especificamente para funcionar com o Docker. Então, quando você clica, por exemplo, numa imagem aqui do Ubuntu, essa imagem do Ubuntu aqui, ela tem as características que são necessárias, são as características mínimas necessárias para você executar qualquer aplicação. Entretanto, não vem com nada que não tem interface gráfica, não tem esses aplicativos, não tem nada. Então, qual que é a ideia aqui? A gente faz a criação do nosso container usando essa imagem, e aí, a partir desse container que foi criado, a gente vai instalando as aplicações que a gente precisa que essa imagem tenha. Então, o objetivo do Docker é isso. E aí, como a gente vai instalar só o que é necessário, o tamanho, a quantidade de memória, a quantidade de armazenamento que vai sendo necessária para essas imagens, para esses containers, são muito menores do que a gente precisaria para uma aplicação de virtualização tradicional. Outra coisa comum aqui é que a gente acha também aqui no Docker Hub algumas imagens já pré-configuradas com alguns recursos que a gente pode precisar. Então, por exemplo, eu preciso de um container para hospedar o meu banco de dados Postgre. Se a gente clicar aqui, a gente já vai ter acesso a uma imagem já oficial da própria Docker, já pré-definida para o funcionamento do Postgre. E aí, junto com, quando a gente clica nesse link aqui também, né, ele vem com as instruções de como que a gente faz para poder fazer a criação de um container e o download dessa imagem. Vocês podem ver que aqui a gente não tem um link especificamente para download. O que a gente tem são instruções de funcionamento da nossa imagem, como que ela foi criada e o que ela disponibiliza. Vou voltar aqui. Então, voltando, quando a gente precisar criar um container para alguma aplicação específica, o que a gente vai fazer é executar um comando. Esse comando ele vai encontrar no Docker Hub a melhor imagem que poderia ser, que é necessária para a nossa aplicação, e a partir desse hub a gente vai fazer o download da imagem e a instalação e a criação do nosso container. E aí o funcionamento do Docker, ele segue um fluxo que é mais ou menos simples, né? Não tem muita dificuldade. A ideia aqui é, você vai instalar o Docker no seu sistema operacional, e aí voltando, você pode instalar para Linux, você pode instalar para Windows, você pode instalar para Mac, que são os três sistemas operacionais que são compatíveis com o Docker. Depois que você instalou o Docker no seu sistema operacional, no seu computador, ele vai disponibilizar uma série de comandos para você. E aí, a partir destes comandos, a gente vai utilizar um comando para fazer o download da imagem, de acordo com a versão de sistema operacional que a gente precisa. E isso também tem uma característica que é interessante, que é a seguinte, eu posso estar no meu computador hoje usando Windows, mas eu tenho uma aplicação que ela funciona numa versão específica do Ubuntu. Vamos dizer que eu tenho uma aplicação que ela só funciona bem no Ubuntu 20.4. Então, se eu entrar aqui no Docker Hub, vou voltar aqui,
quando a gente entra, a gente vê que a gente tem essas versões de imagens do Ubuntu disponíveis para serem baixadas pelo Docker. Então, ou seja, eu posso estar numa versão mais atualizada do Ubuntu, que é incompatível com a aplicação que eu quero executar, porém eu preciso executar aquela aplicação que ela só é compatível com o Ubuntu 20.4, por exemplo. Então eu posso executar um comando Docker que vai fazer o download de uma imagem do Ubuntu 20.4 e aí eu instalo ou eu configuro a aplicação que eu quero executar nessa imagem do Ubuntu 20.4. E aí, como o consumo de memória ela é muito pequena da máquina virtual em si, acaba que a quantidade de memória que ele vai estar consumindo a quantidade de memória é muito próxima da quantidade de memória que a própria aplicação consumiria se ela estivesse sendo executada diretamente pelo sistema operacional. Então, essa é uma das facilidades que o Docker permite para a gente também, que é a gente poder ter uma forma de resolver problemas de compatibilidade que a gente teria se a gente fosse fazer a instalação diretamente dentro do jogo de uma aplicação diretamente no sistema operacional. Então, voltando aqui, a gente vai baixar uma imagem de acordo com a versão que é compatível com a aplicação que a gente quer executar. E aí, depois que essa imagem é baixada, nós vamos criar o container e aí passando algumas especificações para aquele container. E aí, nessas especificações, a gente pode dizer, por exemplo, quais portas vão estar disponíveis para aquela máquina virtual. Por exemplo, digamos que eu tenho uma aplicação que essa aplicação ela se comunica com uma aplicação servidora, e essa aplicação servidora ela se comunica com um cliente no desktop de rede ou alguma coisa assim, a partir da porta 9000. Então, nesse momento que eu estou criando o meu container, eu já posso fazer a especificação dessas portas que vão ser utilizadas para se comunicar com as minhas aplicações clientes. E aí, uma vez que o nosso container está criado, e aí já está totalmente criado, nós vamos executar o container. E aí, quando eu digo executar o container, é como se fosse uma máquina virtual mesmo. A gente vai iniciar o container, a gente vai parar o container, nós vamos acessar o console daquele container para poder executar comandos. Lembrando o seguinte, o Docker, como o foco dele é consumir uma quantidade menor de recursos e ter só o que é necessário para a nossa aplicação funcionar, vocês não vão ver no dia a dia aí imagens Docker com interface gráfica. A gente vai ver imagem Docker tendo só exatamente aquilo que é necessário para o funcionamento da aplicação. Então, quando a gente for ter que interagir com a máquina virtual criada ou com o container criado dentro do Docker, essa interação vai ser toda via comandos. Então, a gente vai acessar a interface de comandos daquele sistema operacional que foi criado e vai executar tudo que a gente tem que executar por ali. Então é isso, pessoal. A gente termina aqui essa parte dessa introdução. Na sequência, eu já vou começar a postar alguns vídeos mostrando esse processo de execução do Docker. Então vai ter o processo de instalação do Docker, a gente vai criar uma máquina virtual, a gente vai executar alguns comandos ali dentro do Docker, tá? Então esse é o primeiro vídeo, introdutório. O objetivo aqui foi esclarecer para quem não conhece o Docker, saber o que o Docker faz e como que o Docker funciona, algumas características do Docker. Nos próximos vídeos que vou vir a seguir, a gente vai começar a fazer mais a parte prática mesmo de funcionamento dessa aplicação que é o Docker. Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá.